Você consegue imaginar um lugar onde o ar é tão frio que o simples ato de respirar pode ferir seus pulmões? Onde o seu fôlego se transforma em cristais de gelo antes mesmo de tocar o chão? Onde a vida humana precisa lutar todos os dias contra uma força invisível, silenciosa e mortal? Esse lugar não pertence à ficção científica, nem aos confins de um planeta gelado. Ele existe aqui mesmo, na Terra. Seu nome é Oymyakon, um pequeno vilarejo esquecido nas profundezas da Sibéria Oriental, considerado o ponto habitado mais frio do planeta. Se você gosta de histórias reais sobre lugares extremos, onde o ser humano desafia os limites da natureza, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje você vai conhecer como é possível viver em um dos últimos redutos de resistência humana na Terra. Um lugar onde o frio define cada gesto, cada decisão e cada respiração. Oymyakon está localizado na República de Sakha, também conhecida como Iacútia, uma das regiões mais remotas e inóspitas da Rússia. São quase 3 milhões de quilômetros quadrados de florestas congeladas, tundras infinitas e montanhas cobertas de neve, habitadas por pouco mais de 1 milhão de pessoas. Dentro desse território gigantesco, Oymyakon é apenas um ponto minúsculo no mapa, mas sua fama atravessou o mundo. Em janeiro de 1926, os termômetros locais registraram 71,2 Titugumilho, um recorde absoluto para uma área habitada de forma permanente. Desde então, o nome desse vilarejo se tornou sinônimo de extremo. Chegar a Oymyakon não é fácil. Mesmo no século XXI, essa jornada é uma aventura que exige preparo, paciência e coragem. O caminho parte geralmente de Yakutsk, a capital da região, uma cidade onde o frio já é uma entidade viva. Dali, são quase 930 quilômetros por uma estrada lendária, a Estrada dos Ossos. Ela recebeu esse nome sombrio durante a Era Soviética, quando milhares de prisioneiros foram forçados a construí-la em meio ao gelo eterno. Muitos morreram congelados. E, segundo contam os moradores, seus corpos foram sepultados sob o próprio asfalto. Viajar por essa estrada é como percorrer uma cicatriz aberta no gelo, uma lembrança física do preço que o ser humano pagou para conquistar o impossível. Durante o inverno, essa rota pode se tornar completamente intransitável. A neve cobre os marcos da estrada, as pontes desaparecem e o vento transforma o ar em uma parede branca que cega e confunde. Mesmo os motoristas experientes viajam com cordas, mantimentos e combustível extra, pois se o carro parar por algumas horas no frio de 60 Bibiar-Curbadeso, o motor congela, o óleo endurece e a morte se aproxima em silêncio. Mas por que alguém escolheria viver num lugar assim? A resposta está enraizada na história, no instinto e no pertencimento. Oymyakon foi originalmente um ponto de passagem para pastores de renas nômades. Eles chamavam o vale de Keiyu, o lugar onde a água não congela, porque havia uma fonte termal que mantinha parte do rio aberta, mesmo no auge do inverno. Com o tempo, pequenas famílias começaram a se estabelecer ao redor dessa anomalia natural, aproveitando o solo firme e o abrigo do vale. O que começou como um acampamento temporário se transformou em uma vila estável, uma espécie de resistência humana contra o impossível. O clima de Oymyakon é resultado de uma armadilha geográfica perfeita. O vilarejo está situado a mais de 700 metros de altitude, cercado por montanhas que bloqueiam os ventos quentes e aprisionam o ar frio. Durante o inverno, o ar denso e gelado desce para o fundo do vale e fica preso ali sem circulação. Esse fenômeno é conhecido como inversão térmica e é o responsável por transformar a região
em uma prisão de gelo. O frio se acumula dia após dia, noite após noite, até que o termômetro parece não ter mais para onde descer. O resultado é uma paisagem de beleza quase alienígena. O céu adquire tons metálicos, a neve brilha como vidro sob a luz fraca do sol, e o silêncio domina tudo. Quando o frio ultrapassa os 60 graus, até o ar se comporta de maneira diferente. O dióxido de carbono que você exala se cristaliza e cai em minúsculos flocos, emitindo um som suave e metálico. Os moradores chamam isso de o sussurro das estrelas. Se você lançar uma caneca de água fervente no ar, ela se transforma instantaneamente em uma nuvem de neve. O metal se torna tão quebradiço que pode estilhaçar com um simples toque, e a pele exposta congela em menos de 1 minuto. Dentro desse cenário implacável, a vida humana continua. As casas de Oymyakon são construídas sobre estacas de madeira para impedir que o calor derreta o permafrost, a camada de solo congelado que pode atingir centenas de metros de profundidade. Se o gelo sob a casa derreter, o chão se torna instável e a estrutura desaba. Por isso, o espaço entre o solo e o piso é essencial. Uma barreira invisível entre a segurança e o colapso. As paredes, feitas de troncos grossos, são tão espessas quanto as muralhas de uma fortaleza. Em seu interior, camadas de isolamento sintético ajudam a reter o calor. As janelas são triplas ou até quádruplas, seladas com ar entre os vidros para impedir que o frio penetre. Mesmo assim, durante as madrugadas mais severas, o gelo se forma por dentro dos vidros, desenhando padrões cristalinos que parecem arte natural. A cor também é uma forma de resistência. Muitas casas são pintadas em tons vibrantes, vermelho, azul, amarelo, verde, como uma resposta simbólica à monotonia branca do inverno eterno. Essas cores não são apenas estética, mas um antídoto psicológico contra o isolamento. No meio do gelo, elas dizem silenciosamente: a vida ainda está aqui. O coração de cada casa é a estufa de ferro fundido, que nunca se apaga. É ela que aquece, cozinha, ilumina e dá sentido ao lar. Manter o fogo aceso é uma obrigação compartilhada por toda a família. Durante a noite, os moradores se revezam para alimentá-lo. O som das brasas é o único ruído que acompanha o sono. Quando a chama se apaga, o frio invade em minutos. Reacendê-la pode levar horas e consumir energia vital. Durante o curto verão, que dura apenas algumas semanas, os moradores se apressam em cortar e empilhar lenha. Cada família precisa armazenar de 8 a 12 toneladas para enfrentar o inverno seguinte. É um esforço coletivo e quase ritualístico. O barulho das machadadas ecoa pelo vale, misturando-se ao canto dos pássaros migratórios. Um raro som de vida em um lugar que passa a maior parte do ano em silêncio absoluto. E quando o inverno volta, a rotina recomeça. Alimentar o fogo, proteger as janelas, cuidar dos animais e, acima de tudo, manter o espírito aquecido. Porque em Oymyakon, o fogo não é apenas uma fonte de calor. Ele é o símbolo daquilo que torna o ser humano capaz de resistir ao impossível. O dia em Oymyakon começa muito antes do sol nascer. Embora na maior parte do inverno, o sol quase nunca apareça de verdade. A luz azulada da madrugada dura horas, e o amanhecer é apenas uma transição entre a escuridão profunda e um brilho pálido que mal aquece a pele. A temperatura nessa hora costuma ficar entre 55 e 60 graus, e o silêncio é absoluto. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum som de água correndo. É como se o mundo inteiro tivesse sido colocado em pausa. Dentro das casas,
as famílias começam o ritual da sobrevivência. Antes de qualquer coisa, o fogo. Ele deve ser alimentado com lenha nova, cuidadosamente empilhada na noite anterior. As brasas da estufa são reavivadas com sopros curtos, e o som do ar quente, voltando à vida, é quase religioso. Logo, o cheiro da madeira queimada preenche o ambiente. Um aroma que mistura segurança e urgência. As janelas começam a embaçar, o gelo interno se solta lentamente e o lar recupera o calor mínimo necessário para existir. A rotina é uma coreografia precisa. As crianças acordam e se vestem em silêncio, sabendo que cada minuto conta. Não há espaço para distrações. Vestir-se em Oymyakon é uma arte e um ritual que pode durar mais de 20 minutos. Primeiro, a roupa térmica colada à pele. Depois, as calças grossas de lã, camisas de manga longa, suéteres pesados, jaquetas acolchoadas e, finalmente, o casaco de pele, tradicionalmente feito de rena ou raposa. É preciso cobrir cada centímetro do corpo. O menor descuido pode custar caro. Os pés recebem camadas de meias de lã e botas chamadas unti, feitas de pele com o pelo voltado para dentro, capazes de reter o calor, mesmo quando o chão parece uma rocha congelada. As mãos são protegidas por luvas duplas, uma interna para manter a sensibilidade e outra externa, mais espessa e resistente ao vento. O rosto é coberto por um balaclava, deixando apenas os olhos à mostra. E mesmo eles precisam de proteção, pois as pestanas podem congelar e grudar umas nas outras em questão de segundos. Quando finalmente abrem a porta, o impacto é brutal. O ar entra como uma lâmina nos pulmões. O corpo reage instintivamente. A respiração se torna curta e controlada. O passo mais lento, a mente mais alerta. Do lado de fora, a paisagem é imutável, mas nunca monótona. Um deserto branco e silencioso que muda de cor conforme a luz. A neve estala sob as botas, emitindo um som seco, cristalino, como se o chão se partisse em 1000 pedaços. É o som da vida em Oymyakon. As crianças seguem para a escola, caminhando em grupos. Elas nunca vão sozinhas. A regra é simples e antiga. Ninguém deve enfrentar o frio isoladamente. As aulas só são suspensas quando a temperatura atinge 52 °C para os menores e 55 °C para os mais velhos. Acima disso, é vida normal. Os pais as acompanham até a porta e os mais velhos cuidam dos mais novos. A cada poucos metros, param para verificar os rostos uns dos outros. Se a pele começa a ficar branca, é sinal de congelamento. Então, é preciso voltar imediatamente. A escola é um dos edifícios mais bem preparados do vilarejo. Paredes duplas, janelas grossas e uma caldeira central mantêm o interior a uma temperatura constante de cerca de 20 °C. Para entrar, os alunos passam por um corredor de transição, onde removem camada após camada de roupas antes de chegar às salas. Esse processo leva tempo, mas é essencial. A mudança brusca do frio extremo para o calor pode causar tontura, desmaios e até pequenas hemorragias nasais. Lá dentro, o ambiente é aconchegante e barulhento. Crianças falam, riem, escrevem. Aprendem matemática, literatura, ciências e também aprendem a sobreviver. Em Oymyakon, a educação inclui lições práticas. Reconhecer os primeiros sinais de hipotermia, acender uma fogueira, cuidar dos animais e se orientar na escuridão do inverno. São ensinamentos vitais, transmitidos geração após geração. Enquanto os filhos estão na escola, os adultos trabalham. A economia local gira em torno de 3 pilares: a pecuária, a pesca e a lenha. Criar animais a 60 begurens é um feito de pura engenharia biológica e adaptação cultural. Os cavalos yakutos, uma raça nativa da região, são um exemplo de perfeição evolutiva. Pequenos, musculosos e cobertos por uma pelagem tão densa,
que a neve não derrete sobre o corpo. Eles podem resistir a temperaturas de 70 °C sem abrigo. Cavando o solo congelado com os cascos, encontram vegetação enterrada sob camadas de gelo, um comportamento chamado copática. São símbolo de força e orgulho. Os renas também desempenham papel essencial. Sua carne e leite são fontes de energia. Suas peles viram roupas e seus tendões servem para costurar. Já as vacas, menos resistentes, exigem um cuidado exaustivo. Seus estábulos são fechados, quase sem janelas, e o calor coletivo dos animais é o que impede o congelamento total. Os fazendeiros passam o dia carregando baldes de água quente, pois os bebedouros congelam em minutos. É um trabalho repetitivo, físico e incessante. A pesca é outra arte de paciência e precisão. Durante o inverno, os rios viram verdadeiros túneis de gelo, com camadas de até 3 metros de espessura. Os pescadores perfuram o gelo com brocas manuais e, por vezes, passam horas para abrir um único buraco. O peixe capturado, geralmente salmão, homo ou whitefish, congela instantaneamente ao ser retirado da água. Nenhum refrigerador do mundo se compara ao poder do frio natural de Oymyakon. Enquanto isso, as mulheres cuidam das casas, preparam as refeições e supervisionam os mais velhos. O fogão de ferro é o centro do universo doméstico. Sobre ele se cozinha, se aquece a água e se seca as roupas. A comida é simples, mas rica em calorias. A dieta local é dominada por carne, gordura e peixe. Pouco espaço há para vegetais. O solo congelado não permite agricultura. O que chega de Yakutsk ou de outras cidades é caro e raro. Um dos pratos mais tradicionais é o stroganina, feito com peixe cru e congelado, cortado em lâminas finíssimas e temperado apenas com sal e pimenta. Come-se ainda congelado, direto do bloco de gelo. Para quem vem de fora parece estranho. Para quem vive aqui é natural. O corpo pede calorias rápidas e gordura. E esse prato fornece exatamente isso. Sopas densas e caldos de ossos fervem por horas, enquanto a gordura sobe à superfície e forma uma camada protetora. Cada colher é uma injeção de energia e conforto. Durante o breve verão, quando as temperaturas sobem para 15 ou 20 °C e os campos florescem por um instante, tudo muda. É hora de colher o feno, reparar as casas e caçar. Cada minuto de luz é aproveitado. A paisagem se transforma. O branco dá lugar ao verde, os rios descongelam e o ar ganha cheiro de terra molhada. Por algumas semanas, Oymyakon parece outro mundo, mas todos sabem que é apenas um intervalo. Em pouco tempo, o frio voltará e com ele, a rotina implacável. Apesar das dificuldades, a comunidade sobrevive com uma força que impressiona. O isolamento, que poderia gerar solidão, é combatido com solidariedade. Em Oymyakon, a sobrevivência é coletiva. Se um vizinho fica sem lenha, outro compartilha. Se alguém adoece, a vila inteira se mobiliza. Se uma tempestade ameaça um estábulo, todos ajudam a reforçar as paredes antes da chegada do vento. A cooperação não é uma virtude, é uma necessidade vital. Quando a noite cai, e às vezes ela dura 20 horas, as famílias se reúnem ao redor do fogo. O chá é servido em canecas metálicas, adoçado com açúcar ou mel. É um gesto simples, mas carregado de significado. Compartilhar uma bebida quente é compartilhar humanidade. Recusar um chá, aqui, seria quase uma ofensa. É o ritual que mantém as pessoas conectadas e lembrando que, mesmo no frio absoluto, há calor onde há gente. E enquanto lá fora o vento sopra e o gelo range, dentro das casas há riso, conversa e música.
Canções antigas são entoadas em Yakuto, a língua ancestral da região, e histórias de antepassados circulam entre as gerações. Essas narrativas são mais do que passatempo. São a memória viva de um povo que aprendeu a transformar o impossível em rotina. Em Oymyakon, cada gesto é um ato de coragem, cada manhã uma pequena vitória. E cada chama acesa, uma lembrança de que, mesmo nos lugares mais frios do mundo, o coração humano continua sendo a fonte de calor mais poderosa que existe. Quando a escuridão domina o vale de Oymyakon, o tempo parece desacelerar até quase parar. A noite dura semanas inteiras e a fronteira entre os dias se dissolve. Lá fora, a temperatura cai abaixo de 65 graus e o mundo fica envolto por uma penumbra azulada e silenciosa. Os postes de luz brilham como pequenas tochas suspensas no nada, e o som das botas sobre o gelo ecoa como se viesse de outro século. É nesse ambiente quase sobrenatural que os habitantes de Oymyakon continuam vivendo, sorrindo, trabalhando e amando. Em meio ao frio implacável, a vida social floresce de maneiras únicas. As famílias se visitam com frequência, principalmente durante os longos meses de inverno, quando o isolamento pode se tornar um perigo real para a mente. As casas funcionam como refúgios compartilhados. Em cada lar há um espaço reservado ao fogo, onde vizinhos e amigos se reúnem para conversar, beber chá e compartilhar histórias. É nesses encontros que o calor humano ganha sua forma mais literal. Os moradores mais velhos contam lendas antigas sobre os tempos em que seus antepassados eram nômades, guiando renas pelas montanhas. Eles falam sobre espíritos da neve, sobre a força dos animais e sobre a relação sagrada com o fogo, um símbolo que representa tanto a sobrevivência quanto a alma. O fogo é tratado quase como um ser vivo. Alimentá-lo é um dever moral. Deixá-lo apagar é uma falta grave. Em Oymyakon, o fogo é Deus, é vida, é o limite entre a humanidade e o esquecimento. Durante as noites mais longas, pequenas festas acontecem. Não há luxo, não há abundância, mas há alegria. Os instrumentos são simples. Uma sanfona antiga, um violão, às vezes um tambor feito de madeira e couro de rena. As canções falam da terra, do frio e do orgulho de resistir. As vozes ecoam dentro das casas, misturadas ao som do vento que uiva lá fora. É uma música feita de resistência, de memórias e de esperança. Cada nota é uma afirmação silenciosa de que, mesmo quando o mundo parece congelado, o coração humano ainda pulsa. Mas o frio não perdoa os distraídos. A rotina diária continua implacável, mesmo nos momentos de lazer. Alguém precisa cuidar dos animais, carregar a lenha, verificar se os canos de água não congelaram. O descuido pode ser fatal. As tarefas simples, como lavar roupas ou buscar água, são desafios complexos. A água precisa ser aquecida, usada rapidamente e reaproveitada, porque deixá-la parada por alguns minutos é o suficiente para que vire gelo sólido. Até mesmo a ida ao banheiro, muitas vezes localizado fora da casa, requer coragem e preparo. A economia de Oymyakon é pequena, mas autossuficiente. Algumas famílias vendem carne de cavalo, peles e peixes congelados para mercados em Yakutsk. Outras trabalham com turismo extremo, aventureiros que viajam milhares de quilômetros apenas para sentir o frio mais intenso da Terra. Eles chegam com câmeras, drones e roupas especiais, mas quase sempre subestimam a força real do ambiente. Em poucos minutos, os equipamentos eletrônicos param de funcionar, as baterias morrem e a pele começa a arder. Para os moradores, é divertido observar esses visitantes espantados.
Eles sabem que o frio não é algo que se enfrenta, é algo que se respeita. E esse respeito é a base da vida em Oymyakon. Aqui, ninguém tenta dominar a natureza. Todos sabem que isso seria uma forma de suicídio. Em vez disso, aprendem a escutar o vento, a observar as nuvens, a entender o ritmo da terra. A sabedoria local ensina que o segredo não é vencer o frio, mas coexistir com ele. Essa filosofia se reflete em tudo, na maneira de falar, de caminhar, de planejar o dia. Em Oymyakon, cada decisão é uma negociação silenciosa com o ambiente. Durante o verão, o vilarejo se transforma. Por poucas semanas, o gelo derrete e revela um mundo diferente. Lagos espelhados, colinas cobertas por musgo e flores minúsculas que surgem como milagres coloridos. As crianças correm pelos campos, os adultos consertam as casas e o som dos insetos volta a preencher o ar. Mas a alegria é sempre acompanhada por uma sombra. Todos sabem que o calor é breve. Quando as primeiras folhas começam a cair, o trabalho se intensifica. É preciso preparar comida, armazenar lenha, revisar os telhados. Cada família sabe exatamente quanto tempo resta até que o inverno volte a fechar as portas do mundo. Na cozinha, o fogão nunca esfria. É nele que se preparam os alimentos mais importantes: o estroganina, o caldo de ossos e a carne seca. A dieta é rica em gordura e proteínas, porque o corpo precisa de combustível constante para se manter vivo. Em média, um adulto consome entre 5.000 e 7.000 calorias por dia, o dobro do que alguém precisaria em um clima temperado. Comer aqui não é apenas um prazer, é um ato de sobrevivência. Os vegetais são quase inexistentes. O solo congelado torna impossível cultivar qualquer coisa por longos períodos. Ainda assim, alguns moradores têm estufas improvisadas, feitas com plástico grosso e aquecedores a lenha, onde cultivam pequenas quantidades de cebola, alho e ervas. Essas plantações são vistas com orgulho e cuidado, como se fossem jardins de esperança. O resto dos nutrientes vem do fígado dos animais, rico em vitaminas A e D, e do peixe cru, que fornece os ácidos graxos necessários para suportar o frio. O chá continua sendo o elo invisível entre todos. Ele é servido em todas as casas, a qualquer hora. É quente, forte e sempre adoçado com açúcar. O chá é o gesto universal de hospitalidade. Recusar uma xícara é impensável, porque ela representa mais do que uma bebida. É o símbolo da comunhão, da presença, da vida compartilhada. A espiritualidade em Oymyakon é simples, mas profunda. Muitos moradores seguem tradições xamânicas antigas, combinadas com elementos do cristianismo ortodoxo. Eles acreditam que o mundo é habitado por espíritos, os das montanhas, dos rios, do gelo. Oferecem pequenas preces antes de sair de casa, pedindo permissão à terra para caminhar sobre ela. Quando um animal é abatido, agradecem em silêncio, porque aqui cada vida tem valor. Nada é desperdiçado, nada é tomado sem consciência. Essa relação reverente com a natureza é o que mantém o equilíbrio. O frio, nesse sentido, é mais do que uma condição climática. É uma força espiritual, um professor silencioso. Ele ensina paciência, disciplina e humildade. Em um mundo onde o menor erro pode custar a vida, cada gesto se torna deliberado, cada escolha significativa. Viver em Oymyakon é uma meditação constante sobre os limites humanos. Os estrangeiros que visitam o vilarejo costumam perguntar: por que vocês não vão embora? Os moradores sorriem. A resposta é sempre a mesma: porque este é o nosso lar. Eles nasceram ali, seus pais e avós nasceram ali. Suas histórias, seus mortos, suas memórias
estão enraizadas naquele chão congelado. Ir embora seria como renunciar à própria identidade. O frio, para eles, não é apenas um obstáculo. É parte de quem são. Durante as raras noites de céu limpo, quando as estrelas parecem mais próximas do que nunca, o vilarejo ganha um brilho mágico. A aurora boreal dança sobre as montanhas, tingindo o gelo de verde e violeta. As crianças saem para observar, suas respirações formando pequenas nuvens brancas. O silêncio é total. É como se o universo inteiro se curvasse diante da resistência daquele pequeno ponto de luz humana perdido no meio da Sibéria. E quando a aurora desaparece e o frio volta a apertar, todos retornam às suas casas, reacendem o fogo e continuam. Continuam porque é o que sempre fizeram. Continuam porque a vida, mesmo ali, é mais forte que o gelo. Oymyakon é um lembrete poderoso de que o ser humano é capaz de se adaptar a quase tudo, que a força não vem do conforto, mas da necessidade, que a comunidade é o verdadeiro antídoto contra o medo, e que o calor mais duradouro não vem do fogo, mas do coração. Então, se você chegou até aqui, eu te faço uma pergunta. Você conseguiria viver em um lugar onde o frio é tão intenso que o tempo parece parar? Onde a sobrevivência é uma forma de arte e cada chama é uma celebração da vida? Deixe seu comentário e me diga o que mais te impressionou nesse lugar. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal para conhecer outros lugares extremos, onde o ser humano continua desafiando o impossível. Porque no fim, Oymyakon não é apenas o ponto mais frio da Terra, é o ponto mais quente da alma humana.